Olá, meus queridos alunos, aqui quem fala é Tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será História e nós iremos falar sobre o capítulo 3, página 261, as primeiras expedições. Hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu logo após a chegada dos portugueses, nos primeiros 30 anos em que o Brasil se tornou posse de Portugal. Esse período, embora seja muito curto, é muito importante para que a gente possa compreender o que aconteceu e como aconteceu a colonização, que foi a partir de 1530. Nós precisamos entender que o Brasil ele teve três períodos na história. O período colonial, que foi de 1530 a 1822, o período monárquico, que foi de 1822 a 1889, e o período republicano, que é o período em que o Brasil, que foi de 1889 até os dias atuais, que é o período em que nós vivemos hoje. Ou seja, nós vivemos no período republicano. O período colonial, ele teve início em 1530. Por isso, todo o tempo anterior a essa data, né, ou seja, de 1500 a 1530, foi chamado de período pré-colonial. O interesse econômico de Portugal era no comércio das Índias nesse período. Então, por isso, o Brasil acabou ficando sendo que um pouco deixado de lado, né? Tanto que esse era o principal objetivo da viagem de Cabral, era chegar até a Calicut atrás de especiarias do Oriente. Por isso, nesses primeiros anos, né, nesses primeiros 30 anos, não houve tanto interesse em colonização, apenas expedições. Existiam alguns tipos de expedições. As expedições exploradoras e as expedições guarda-costas. As expedições exploradoras tinham como objetivo, né, reconhecer o território, focando principalmente no litoral, ou seja, conhecer as áreas litorâneas do país. E nessas expedições, os portugueses acabaram nomeando algumas baías, descobriram alguns rios que eram navegáveis e também encontraram muitas riquezas como o pau-brasil. Então, as expedições exploradoras elas tinham o objetivo apenas de localizar, identificar, reconhecer o território. Gaspar de Lemos, em 1501, foi enviado ao Brasil para realizar uma exploração geográfica. Ele desembarcou no território brasileiro, que era onde hoje nós conhecemos como Rio Grande do Norte, e foi descendo pelo litoral até o Rio de Janeiro. É, Já em 1503, Gonçalo Coelho, que hoje se chama Fernando de Noronha, essa expedição contou com um explorador chamado Américo Vespúcio, que promoveu a primeira entrada ao interior do Brasil, ou seja, eles entraram no Brasil pela primeira vez. Ambos os navegadores, né, tanto Gaspar de Lemos quanto Gonçalo Coelho, seguiram o litoral pelo sul e atingiram o Rio de Janeiro. Gaspar de Lemos, com a sua embarcação, liderou a expedição que descobriu o arquipélago de Fernando de Noronha, a Baía de Todos os Santos, a Baía de Guanabara, Angra dos Reis, Ilha de São Vicente. Já as expedições guarda-costas aconteceram em torno de 1516 e 1526, exatamente no momento em que o Brasil estava sofrendo diversas investidas estrangeiras, principalmente dos franceses, ou seja, o Brasil estava começando a ser visitado por outros países também. Então, o território brasileiro ele passou a ser atacado por piratas e dessa forma, como Portugal ainda não tinha ocupado o território brasileiro, a França passou a justificar as invasões que estavam ocorrendo, dizendo que só era dono quem ocupava o terreno. Então, para os franceses, como Portugal ainda não tinha colonizado a terra, a França tinha o direito de ocupar o território. Por isso, as expedições guarda-costas, que também ficaram conhecidas como expedições policiadoras, tiveram o objetivo de proteger e garantir a posse do território brasileiro. Era como se fosse uma expedição que fosse protegendo o território para que os franceses não se apossassem. Cristóvão Jacques
entre 1516 e 1526, comandou as expedições guarda-costas que tentaram conter o contrabando de pau-brasil e também as investidas francesas na região. Essa expedição ela tinha caráter militar, uma vez que o objetivo era o confronto com os franceses. As expedições guarda-costas não tiveram sucesso porque o território brasileiro era muito grande. Então, como a costa era muito extensa, ficava muito difícil proteger todo o litoral e impedir invasões estrangeiras. Então, Portugal utiliza como justificativa o Tratado de Tordesilhas. Ele utiliza o tratado para ocupar as terras brasileiras. E com isso, assim, mantê-la sob a posse da coroa portuguesa. Então, como ficava difícil de proteger, tinha que se ocupar o território. Então, ocorreu efetivamente a colonização em 1530. A primeira expedição colonizadora foi liderada por Martim Afonso de Souza, que nós vamos falar um pouquinho mais na próxima aula. Então, meus queridos, agora vocês vão fazer a leitura do capítulo e fazer os exercícios da página 265, 266 e 267. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.